Isaías capítulo 9, verso 1 ao verso 7. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com o que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Pai, nós queremos, mais uma vez, confessar ao Senhor a nossa fé e a nossa adoração. O Senhor é digno de receber todos os nossos louvores. Nós te pedimos agora, Senhor, que fales aos nossos corações, dando-nos compreensão da Tua palavra e aplicando às nossas vidas de tal modo que em nossos corações seja produzida aquela adoração que o Senhor requer de todos nós. Que o Senhor assim nos abençoe, edificando o Teu povo e nos guardando, Senhor, nos livrando, renovando em nós a Tua esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor, por meio de quem nós oramos. Amém, Senhor. Todos nós sabemos que o Natal diz respeito ao nascimento de Jesus e que este nascimento deve ser o motivo determinante de todas as nossas festas, de todas as nossas celebrações, tanto na data do dia 25 de dezembro, como em torno dessa data também. Mas não há consenso entre todos os cristãos com respeito à data do nascimento de Jesus. De fato, essa data ela é imprecisa, não dá para estabelecer exatamente a data que o Senhor Jesus nasceu, e também não há consenso quanto ao motivo da sua celebração. Há cristãos que recusam celebrar o Natal, preferem celebrar a ressurreição de Jesus. Então, esse é um assunto, Natal, que de fato não há tanto consenso entre nós. Mas eu acredito que é sim importante celebrarmos o Natal e comemorarmos essa data, por alguns motivos. O nascimento de Jesus, ele está cercado de promessas. Veremos aqui algumas delas no texto que acabamos de ler em Isaías capítulo 9. E também esta data, ela foi reconhecida pelos magos como sendo uma data em que eles deveriam adorar o Senhor. Em Mateus capítulo 2, verso 1 e verso 11, vemos que, orientados por uma estrela, os magos foram até onde Jesus estava. E o que eles fizeram? Além de colocar diante da criança os seus presentes, diz o texto que eles adoraram a Jesus por ocasião do seu nascimento. Então, eu acredito sim na importância e na necessidade de nós destacarmos o nascimento de Jesus com motivo de louvor, com motivo de adoração. E o que nós estaremos vendo aqui, esse é o meu objetivo, destacando a fidelidade de Deus através das suas promessas e também demonstrando como a dignidade do Filho de Deus deve afetar a nossa conduta de adoração diante dele. Vamos olhar aqui um pouquinho do contexto que nós vimos, inclusive, na semana passada, a partir do capítulo 7. Os dias de Isaías foram dias de trevas. Tanto o rei quanto o povo estavam envolvidos por densas trevas.
Naqueles dias, o rei de Judá era o rei Acás. Diz 2 Crônicas, capítulo 28, que ele havia se apostatado da fé. Ele abandonou os caminhos do Senhor, associou o culto a Deus com práticas pagãs, queimou o seu filho em sacrifício, chegou a esse ponto, completamente diferente do seu pai Jotão. Acás chegou a esse ponto de apostasia, de iniquidade, de queimar o seu próprio filho em sacrifício, fez aliança com seus inimigos, mandou construir um altar pagão dentro do templo de Jerusalém e ali fez sacrifícios abomináveis e recusou atender à orientação de Deus, que nós vimos aqui na semana passada. Não só o rei estava distante da verdade, dos caminhos do Senhor, mas o povo também. Diz Isaías capítulo 1, verso 4, que o povo estava carregado de iniquidade, abandonou o Senhor e também blasfemou contra o seu nome. Se agarrou à cobiça, bebedices, tentava o Senhor, se tornou relativista, invertendo e pervertendo valores morais, foi vaidoso e promoveu o crime e as injustiças, é o que nós vemos no capítulo 5 de Isaías. Veja que não só o rei, mas também o povo estava envolvido em muitas trevas. Então, nesse cenário de iniquidades, os reinos da Síria e Samaria, chamado no texto de Efraim, se uniram contra Judá, para invadir Judá e dominar aquelas terras. Mas Deus, como diz em Isaías capítulo 7, verso 7, prometeu que as intenções desses povos, tanto a Síria como também Samaria, não subsistiriam, e logo livraria o seu povo, e ofereceu 2 sinais. O primeiro sinal nós vemos em Isaías 7,14, e também no verso 16, na sequência do texto aqui da argumentação. O primeiro sinal é um sinal que tem relação com uma expectativa eterna. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Verso 16. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos reis tu tremes de medo. O segundo sinal tem a ver com uma expectativa próxima. Capítulo 8, capítulo anterior ao nosso aí, versos 3 ao verso 4, diz assim: fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, capital da Síria, se referindo à mesma terra que nós vimos no capítulo 7. Serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria. Samaria era a antiga capital do reino de Israel, diante do rei da Síria, que é um outro reino que estava para conquistar aquelas terras. Eram dias de guerras. É clara a relação entre esses 2 nomes, tanto Emanuel, como também rápido, despojo, presa, segura. Embora seus significados não sejam os mesmos, a mensagem transmitida foi uma só: a iminente destruição da Síria e de Israel e o livramento de Judá. Essa criança indicada no capítulo 8, essa criança que recebeu o nome de rápido, despojo, presa, segura, essa criança, ela possivelmente foi filha do profeta Isaías, porque no capítulo 7 diz que ele tinha um filho chamado um resto volverá. Isso está em Isaías capítulo 7, verso 3. Então, se lá no capítulo 7, verso 3, diz que Isaías tinha um filho, o sinal que Deus deu para ele logo na sequência, no verso 14, de que um filho nasceria de uma virgem, não poderia ser filho de Isaías. Diferente daquilo que nós encontramos aqui no capítulo 8, que ele foi ter com a profetisa, um título comum dado, profetisa aqui nesse sentido, não necessariamente significava uma pessoa, sexo feminino, que profetizava, mas profetisa também era um título dado a mulheres, a esposas de profetas. Diz o texto que ele foi ter com a profetisa e, logo na sequência,
Certamente, a esposa dele teve um filho chamado Rápido Despojo Presa Seguro, e diretamente se referiu a Jesus Cristo, conforme Mateus 1:23, aquele texto de Isaías 7:14. Mas quanto ao filho aqui de Isaías, certamente não se tratava da mesma criança. Um filho, capítulo 7, tinha uma expectativa eterna. Esse filho que nasce no capítulo 8 tinha uma expectativa imediata já para aqueles dias. E as duas crianças tinham um propósito, como já foi dito, de anunciar a iminente destruição das cidades, das terras da Síria e também da Samaria. Uma vez que nós entendemos qual é esse sinal que Deus deu ao profeta Isaías no capítulo 7, entramos agora no capítulo 9, entendendo, portanto, a respeito de qual menino o profeta está tratando. Eu dividi esse texto aqui em 4 partes. Primeiramente, verso 1, uma promessa de livramento. Versos 2 ao verso 3, promessa de restauração. Versos 4 ao verso 5, promessa de paz. E no final, versos 6 ao verso 7, a promessa daquele que traria estas bênçãos, a promessa daquele que traria esses benefícios da parte de Deus, a promessa do Messias. Vamos ver cada uma dessas promessas que nós temos aqui na passagem que lemos. Primeiro, verso 1, a promessa de livramento. O texto diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Antes de nós explicarmos aqui esta passagem, precisamos fazer uma observação. Isaías usa os verbos aqui no tempo passado. A explicação que nós temos para isso é que a perspectiva do profeta é a perspectiva dos fatos concluídos, os fatos que chegaram ao seu resultado final. Ele está mostrando e dando a expectativa aos seus ouvintes de que Deus, quando promete, Ele cumpre. E Ele mostra a perspectiva do cumprimento destas promessas, despertando nos seus corações a esperança e a certeza daquilo que Deus haveria de fazer. Então, é por isso que nós encontramos nessas passagens os verbos no passado, quando Isaías estava tratando também de questões dos seus próprios dias. Então, nesses cenários, os reis da Síria e Samaria se uniram contra Judá. Diz, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Mas Deus prometeu que as intenções desses povos não subsistiriam. Esta é uma promessa que Deus fez naqueles dias para o profeta e também para o povo de Judá. E a introdução que nós temos aqui nessa passagem diz respeito àquilo que está no capítulo 8, a respeito da invasão. Deus haveria de livrar o seu povo das suas aflições, e essas aflições teriam fim justamente por conta da misericórdia do Senhor. Veja só, diz o texto, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Como vimos, aqueles dias eram dias de trevas, eram dias em que tanto o rei quanto também o povo estava distante dos caminhos do Senhor. Então, o capítulo 8 indica que como seria a invasão da Síria, ao conquistar a Síria e também a Samaria, em cumprimento da promessa. Essa conquista seria terrível essa conquista. Aquelas terras sofreriam com intensas aflições das trevas, mas no tempo devido a esperança haveria de ser revelada. Notemos os sinais de esperança, 2 sinais de esperança que nós temos aqui nesta passagem. O primeiro diz quanto ao castigo: a terra aflita não continuará em obscuridade. A terra aflita não continuará em obscuridade. O segundo sinal de esperança, quanto ao tempo, diz assim: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará
glorioso. 2 sinais de esperança aqui relacionados com a promessa de livramento que Deus haveria de dar ao povo naqueles dias. Judá estava acuada por 3 povos, tanto pelo povo da Samaria, quanto também da Síria e da Assíria, que estava para conquistar aquelas terras. Mas Deus dá aqui uma palavra, uma promessa de livramento ao seu povo, trazendo esses sinais, portanto, de esperança. No verso 2 ao verso 3, temos a promessa de restauração. A graça interrompe o duro juízo e manifesta a restauração em seu lugar. Olha o que diz o texto. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. 2 grandes promessas de restauração são encontradas aqui nesta passagem. No verso 2, nós temos a promessa de restauração moral. O texto diz claramente que o povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região das sombras da morte resplandeceu-lhes, mais uma vez, a luz. O povo que andava nas trevas, a promessa de Deus é que esse povo não andará mais nas trevas da idolatria, da imoralidade, da injustiça, do crime, das bebedices. Esse tempo de imoralidade, de trevas, esse tempo vai passar. Segunda observação a respeito dessa promessa de restauração está no verso 3. A restauração não só moral, mas também a restauração da alegria. Longe das trevas e da infelicidade que elas geram, o povo seria multiplicado, diz o texto, bem como a alegria de adorar e servir a Deus. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Promessa de livramento, promessa também de restauração, como também restauração, tanto moral quanto também da sua alegria. Os versos 4 e o verso 5, encontramos aqui a promessa de paz. Em dias de trevas, Deus promete livrar o seu povo, restaurar o seu povo e também trazer paz. É o que nós encontramos nos versos 4 e verso 5. Nesses versos, Isaías informa 2 razões, porque essas bênçãos seriam oferecidas, e ambas estão relacionadas com o poder redentor de Deus. Veja o que diz, por exemplo, o verso 4. A paz viria como resultado da vitória sobre o jugo da opressão. O verso 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. A promessa de paz está acompanhada pela promessa de libertação dos opressores. Como? A vara ou o bordão dos opressores seria quebrada. Essa vara era usada pelos proprietários de escravos, que surravam os escravos e os torturavam, os obrigando aos trabalhos pesados. Nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 21, verso 20. E a promessa de Deus aqui é que esta vara será quebrada, os seus opressores seriam vencidos e não haveria mais jugo sobre o seu povo. Segunda promessa, segunda relação aí com a libertação dos opressores, ainda no verso 4, Isaías faz relação aqui com a memória dos dias de Gideão, quando humanamente seria impossível de vencer os seus inimigos. Deus, na sua intervenção, permitiu que Gideão, com 300 homens, vencesse os seus inimigos em número muito maior, muito maior. Então a paz viria como resultado da vitória contra a opressão dos seus inimigos. Deus haveria de quebrar o jugo da escravidão, quebrar a vara que oprimia o povo, e também seria, apesar de um número bem menor, Deus haveria de intervir naqueles dias para livrar o seu povo dos seus inimigos, que estava em número muito maior. E essas referências que Isaías traz, estava, com certeza, produzindo nos corações esta esperança de que Deus haveria de trazer paz naqueles dias, e dias de trevas e dias de guerras. Segunda relação aí com a promessa de paz está no verso 5.
a completa ausência de motivos de guerra ou para guerras. Olha o que diz o verso 5: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e todas a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto para o fogo. Não será mais necessário usar botas para as guerras, e não será mais necessário usar veste para lidar com aquele cenário de batalhas. Deus, aqui através do profeta Isaías, revelando promessa de paz para aqueles dias e dias de guerras. Promessa de livramento, promessa de restauração, promessa de paz. E agora nos versos 6 e verso 7, o agente que traria ou que realizaria cada uma dessas promessas. A partir deste momento, a profecia indica quem poderá garantir essas promessas e também realidades. Verso 6 começa com uma conjunção por quê? Por que que todas essas coisas haveriam de acontecer? Como que todas essas promessas seriam realizadas? Porque um menino nos nasceu. Este menino é o agente de Deus na realização das suas promessas. Este menino é aquele que Deus haveria de enviar para realizar cada uma dessas promessas. Todas elas estão fundamentadas na pessoa dessa criança, desse menino citado aqui no verso 6. Aqui encontramos uma das mais notáveis profecias de Jesus Cristo no Antigo Testamento. No verso 6, Isaías revela a identidade dessa criança. Ele vai falar sobre a questão do seu caráter e vai falar também a respeito do seu governo. Qual é o caráter dessa criança? O caráter dessa criança é que essa criança, que está dentro de um contexto de uma profecia, seria uma criança humana, porque um menino nos nasceu, perfeitamente humana, mas também, ao mesmo tempo, seria uma pessoa, uma criança perfeitamente divina. Um filho se nos deu. Aqui Isaías está mostrando qual é o caráter desta criança, qual o caráter de Jesus Cristo. Ele seria 100% homem, 100% Deus. Esse menino haveria de vir nesta condição, nesta qualidade. Na sequência, ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Jesus, homem e Deus, viria com o governo sobre os seus ombros. Isaías fala a respeito do seu caráter e fala também a respeito do seu governo. Ele haveria de vir com um controle absoluto, com autoridade absoluta. E não é à toa que ele abre agora um parêntese, mostrando aqui quais são as razões por que este menino haveria de vir com um governo sobre os seus ombros. E nós temos 4 qualidades, 4 descrições a respeito desta criança. Essa criança seria maravilhoso conselheiro, seria perfeitamente glorioso, onisciente, detentor de toda a sabedoria. Essa criança seria Deus forte. Veja que não poderia ser uma criança comum. Essa criança aqui é a criança prometida por Deus que haveria de vir mais ou menos 700 anos depois, se referindo a Jesus. Porque essa criança é chamada de Deus forte, uma referência à sua onipotência. Pai da eternidade, a sua eternidade, príncipe da paz, o mediador, o reconciliador. É por isso que ele tem sobre os seus ombros governo absoluto, autoridade absoluta, porque ele vem como vem Jesus na história. E no verso 7, Isaías agora volta ao assunto que ele começou no verso 6, descrevendo o governo desse menino. Como seria o governo desse menino? Primeiro, quero destacar aqui no verso 7, 4 descrições a respeito do governo dessa criança. Primeiro, quanto ao tempo, diz o texto o seguinte: para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. E mais adiante, quase no final do verso 7, diz: desde agora e para sempre. O governo desse menino seria um governo eterno.
Não seria um governo passageiro como os dos demais reis de Judá, mas seria um governo eterno, para todo sempre. Segundo, quanto ao domínio, diz o texto, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Ele viria e ele veio na dinastia de Davi, exercendo autoridade real. Ele veio, como diz o texto, sobre o trono de Davi, é da linhagem de Davi. Uma referência clara e direta quanto ao aspecto do seu reinado e também da sua autoridade real. Em terceiro, quanto ao caráter deste governo. Diz ainda o texto, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça. Se aqueles dias eram dias de trevas, envolvendo reis, envolvendo o povo, este menino, que haveria de vir com o governo sobre os seus ombros, com autoridade absoluta, com o reino que é eterno, na linhagem de Davi, exercendo autoridade real, o governo desse menino seria um governo em que nem o pecado, nem os crimes, nem as injustiças seriam praticados debaixo da sua autoridade. Ele vem afastando completamente o pecado, completamente as injustiças, completamente a violência, a criminalidade e as injustiças. Esse é um governo absoluto, perfeito, um governo de paz, um governo que traz a segurança permanente para o seu povo. E em quarto lugar, quanto à certeza. Termina dizendo, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ninguém poderá impedir o cumprimento dessas promessas, pois elas são amparadas pela fidelidade de Deus. O zelo do Senhor fará isso. E aqui Isaías descreve como será o governo desse menino, o caráter desse menino e o governo desse menino. E como nós podemos agora concluir aquilo que acabamos de ver aqui nessa passagem, se referindo à promessa do nascimento de Jesus Cristo. Primeiro, não existe caminhos de trevas tão densas que Deus não possa dar esperança de libertação e salvação. Nós vimos aqui que aqueles dias eram dias terríveis. E para completar, guerras estavam para acontecer. Calamidades terríveis estavam para acontecer. Mesmo assim, Deus promete libertação para o seu povo, renovar a sua esperança. Por isso não há caminhos de trevas tão densas que Deus não possa libertar, que Deus não possa trazer refrigério, que Deus não possa trazer esperança, que Deus não possa fortalecer o seu povo. Se você tem andado por caminhos assim, de desesperança, tem andado por caminhos de trevas, se sentindo muitas vezes incapaz de sair desses contextos que te aprisionam, de experiências que te atormentam, a palavra de esperança é essa. Deus, na sua fidelidade, enviou Jesus Cristo para que, crendo nele, você seja liberto de todas as perturbações, de todas as aflições, de todos os medos, de todas as inseguranças que porventura estejam perturbando nesse momento a sua vida e a história da sua família. O Senhor Jesus é aquele que Deus enviou, trazendo luz no meio das trevas. E se você crer nele de todo o seu coração, se você depositar nele a sua fé, pela graça de Deus, você haverá de ser liberto dessas trevas que te perseguem. O pecado nos separou de Deus, trazendo sobre nós condenação eterna. Mas Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo através de uma virgem, uma experiência milagrosa que aconteceu na história, com a missão de nos reconciliar com Deus. Lemos aqui que Ele é o príncipe da paz. Se o pecado nos afastou da comunhão com o Senhor, tirando de nós o prazer, a alegria, e colocando no lugar medos, temores, o Senhor Jesus é aquele que nos reconcilia com o Pai, que estabelece paz na relação com Deus e estabelece paz na relação também uns com os outros. Essa é a missão do Filho de Deus. Deus sempre cumpre as suas promessas. Precisamos confiar naquilo que está revelado na sua palavra. E assim como naqueles dias a promessa de que esse menino haveria de nascer, e ele nasceu,
trazendo sobre os seus ombros um governo real, um governo divino, um governo que restaurou o seu povo, que trouxe alegria ao povo, que trouxe paz ao povo. Hoje estamos diante de uma palavra que promete que o Senhor Jesus haverá de voltar. Estamos diante de uma promessa de que Jesus voltará também. E precisamos crer, precisamos nos fortalecer nessa promessa. Porque embora os dias sejam difíceis, a nossa esperança está na segunda volta, na segunda vinda do Senhor Jesus. Ele voltará. O Senhor Jesus voltará. E temos que perseverar na fé. Temos que guardar a fé. Temos que batalhar a favor da fé. Esta fé de que Jesus haverá de voltar e resgatar o seu povo. Em quarto e último lugar, estamos diante de uma promessa de que Jesus haveria de vir. Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus Pai. Jesus é digno de receber toda a nossa adoração, assim como aqueles magos foram conduzidos até o local do seu nascimento e ofereceram adoração a Ele. Natal é dia de nós celebrarmos, nos alegrarmos em completa adoração ao Filho de Deus. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Ele é digno de receber todos os nossos louvores. Jesus vive e Ele voltará. E que esse dia seja o dia da nossa completa restauração. Que nós ofereçamos a Ele a nossa adoração, não somente hoje, mas para sempre. Vamos orar.